A paz do Senhor, professor, professora, Escola Bíblica Dominical, estamos aqui para passar para você aí uma síntese, aí, um subsídio, da próxima lição de número 10 aí do próximo domingo, o Espírito Santo, o capacitador. A vida cristã, ela não é apenas sobre ser, mas ela também é sobre fazer. No entanto, ninguém pode fazer a obra de Deus sem o poder de Deus. Por isso, nessa lição, estudaremos a capacitação espiritual, o combustível divino que transforma pecadores comuns em testemunhas extraordinárias. Será uma lição maravilhosa aí, estamos aí no bloco de estudos sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. E daremos sequência então nesse domingo, para que você possa já começar a planejar a sua aula aí, um pequeno subsídio aqui para você. No grego, a palavra poder, que está em Atos 1:8, é dinamis, que é daí de onde se deriva a palavra dinamite, ou dinâmico. Não se trata de uma força bruta, mas de uma capacidade inerente, concedida para realizar uma tarefa. Veja que Jesus ele não prometeu autoridade, exousia no grego, mas a força explosiva, dinamis, para romper o quê? As barreiras do pecado e da cultura. Os discípulos estavam ali acuados, estavam com medo, logo após ali a crucificação. E no contexto do primeiro século, nós vemos que eram homens iletrados, indoutos, estavam até um pouco que confusos diante de toda aquela situação que estava acontecendo. Eles precisavam de algo sobrenatural. Eles precisavam ali de uma força, uma capacitação para continuar ali a fazer a obra. Então nós vemos que a capacitação do Espírito foi o que permitiu que aqueles homens pescadores da Galiléia confrontassem o Sinédrio, o Império Romano. Veja que o Pentecostes não foi apenas um evento emocional, mas foi o treinamento operacional da igreja. Atos 1:8 diz assim, ser-me-eis testemunhas. A capacitação não é para benefício próprio ou exibicionismo espiritual. É para glorificar a Cristo. Começa aí já a planejar a sua aula, levando aí esse subsídio. Veja que John Stott, em sua análise de Atos, ele afirma que o Espírito Santo é o Espírito missionário. Sem o Espírito, a missão é impossível. Sem a missão, o Espírito não é evidenciado. Então, veja que a importância da capacitação que Deus deu ali, que o Espírito Santo concedeu para os primeiros cristãos ali. Os dons espirituais, charismata, são dotações sobrenaturais para o serviço. Dentro dessa capacitação vem os dons espirituais. O dom de ministério, por exemplo, Cristo concede líderes capacitados à igreja. Efésios 4:11. A capacitação, então, ela envolve tanto o falar, profecia, ensino. Deus capacita homens para ensinar, quanto também a fazer, serviço, misericórdia, curas. O Espírito Santo ele não nos capacita apenas para pregar, mas para vencer o pecado. Gálatas 5:16. A maior evidência do poder do Espírito não é falar em línguas, não é você ter aqueles dons sobrenaturais. Isso é bom. Mas a maior evidência é uma vida que manifesta o fruto do Espírito. Como defende Stanley Orton, a plenitude do Espírito produz tanto o caráter de Cristo quanto o poder de Cristo no crente. Veja a importância dessa
capacitação. Uma pergunta você pode levar para a sua classe, pode trabalhar em cima dela já. É possível alguém ser capacitado e talentoso, mas não ter caráter? A resposta é sim. Veja lá os coríntios. Eles tinham todos os dons, mas eram carnais. A capacitação sem amor é como o bronze que soa, conforme está lá em 1 Coríntios capítulo 13. O batismo no Espírito é a única capacitação? Será que você ser batizado com o Espírito Santo é a única capacitação? Enquanto pentecostais enfatizam o batismo como a porta de entrada para o poder, teólogos reformados veem a habitação do Espírito como a fonte de toda a capacitação. Olha aí. Então, o ponto de união aí é todos precisam do poder do alto. Mas e os dons cessaram? Existe aí um debate, né, entre o cessacionismo e o continuismo, aqueles que acreditam que os dons já cessaram, alguém ensinando aí que não existe mais os dons, eles cessaram. E o continuismo, né, nós cremos, defendemos que continua assim os dons. A lição da CPAD, por exemplo, ela defende que o Espírito Santo continua capacitando a igreja com dons sobrenaturais hoje. E nós cremos dessa forma. Qual a diferença entre talento natural e dom espiritual? É uma pergunta que pode surgir, você pode levar para a sua classe, né? Então veja que o talento, ele nasce com a pessoa, né? É genético. Há pessoas que têm um talento aí impressionante. Já o dom, ele é dado pelo Espírito após a conversão para fins espirituais. O Espírito pode, contudo, santificar e potencializar um talento. Veja que alguém que já tem um talento natural e busca aí o Espírito Santo na sua vida, ele pode potencializar esse talento. Uma pergunta que pode surgir aí na sua classe, ou você pode levar para a sua classe, eu posso escolher qual dom eu quero ter? A Bíblia diz que o Espírito distribui como quer. 1 Coríntios 12, 11. Podemos buscar os melhores dons, mas a soberania é de Deus. Uma outra pergunta, a capacitação é apenas para os ministros, os pastores? E a resposta é absolutamente não. Todo membro do corpo de Cristo é capacitado com pelo menos um dom para o bem comum. Conforme está lá em 1 Pedro, capítulo 4 e versículo 10. Descubra o seu dom, leve ele aí para a classe, né? Fale para o seu aluno, qual é o seu dom, descubra ele. Onde você serve, o que traz alegria ao seu coração, edificação aos outros, o que você faz. Às vezes, por mínimo que seja, é um dom, é algo que Deus está te dando, um serviço. Ele capacita. Comece a semana dizendo aí, preparando a sua aula, Espírito Santo, eu não consigo cumprir o meu chamado sozinho. Capacita-me hoje para falar, agir e amar. Que Deus abençoe, professor, para que você possa aí preparar aquela aula abençoada aí nesta semana. A paz do Senhor.